Prezados alunos, com satisfação, com carinho, nós vamos transmitir a vocês uma das matérias mais importantes na face da Terra, comunicação. Nosso primeiro módulo é sobre o tema Princípios e Pilares da Comunicação. Como ponto de abertura aí, oratória e homilética. Vamos falar da homilética dentro desse contexto, porque estamos falando a líderes do campo religioso, a pastores, a pregadores, professores, que trabalham com a comunicação sacra. E aqui nós vamos começar fazendo uma breve diferença entre oratória e homilética. A homilética e a oratória estão inseridos como elementos congênitos da comunicação, ou seja, são elementos juntos, fazendo uma diferença das áreas de atuações. Elas são congênitas, mas são absorvidas nos seus aspectos individuais no mundo da comunicação. A oratória é a comunicação lato sensu. A oratória, ela envolve toda a comunicação num todo. Enquanto que, quando eu estudo homilética, a homilética está ligada à comunicação sacra, a ação do pregador, do professor que trabalha dentro do contexto religioso. Mas quando a gente estuda os dois assuntos ao mesmo tempo, nós vamos entender que é a comunicação num todo. A diferença é que uma é lato sensu e a outra é stricto sensu. A oratória abraça todo o contexto de comunicação e a homilética trabalha o contexto sacro, está mais numa visão linear. E aí nós vamos ter os primeiros pontos que qualquer orador precisa observar. Objetivos básicos da comunicação. Os objetivos básicos da comunicação, eles precisam ser observados na primeira parte aí. Influenciar. Quem comunica deve ter como objetivo básico influenciar. Se você está falando e não tem preocupação com a influência, alguma coisa está errada nessa comunicação, seja ela no contexto da homilética ou a oratória no sentido lato sensu. Se você vai falar, foco principal, influenciar. Segundo ponto que você precisa observar dentro da comunicação é a transformação. Quem fala busca transformar ambiente, transformar pessoas, e o comunicador tem como alvo principal, deve ter como alvo principal em segundo plano, a transformação de conceitos, de paradigmas, naturalmente, de ambientes e de comportamento. E em terceiro lugar, o orador, ele precisa se preocupar com o ato do comando. Comandar aqui é no sentido de absorver, de chamar a atenção de todo o seu meio, de todo o seu auditório, ou seja, esse auditório de milhares de pessoas, de 100 pessoas, de uma pessoa, não importa o tamanho do auditório, é importante que você esteja dentro desse contexto, influenciando, transformando e comandando. Aí nós temos na sequência o próximo assunto, comunicação, uma força que move o mundo. Então nós temos conceituação e história da comunicação. Dentro da conceituação, comunicação vem do latim communicatio, que tem a ideia básica de tornar comum aquilo que você quer passar para o seu auditório. Isso significa tornar algo comum às pessoas que estão ao alcance da sua voz, ao alcance do falante. Isso é a comunicação, o conceito de comunicação. Mas é importante dar uma analisada sobre a história da comunicação. Voltando na história, você vai ver que de todas as formas a raça humana deixou meios, vestígios para comunicar de uma civilização para outra. Nosso meio hoje de comunicação é imenso, de todas as formas, mas quando nós voltamos na história, na pré-história, nós vamos encontrar os vestígios das civilizações antigas. Como está aí na tela, o homem é um ser sociável, e a comunicação é a única via de acesso, interação e sociabilização. A comunicação se estabelece em 3 elementos fundamentais para a formação de todo ser humano: a argumentação, o convencimento e a persuasão. A história da comunicação, voltando
na parte histórica, desde a época da pré-história, nós vamos encontrar as artes rupestres, que é uma forma de comunicação. Os homens das cavernas, os desenhos que ficaram inseridos nas cavernas, em blocos de pedras, em tijolos, e todos esses elementos de vestígio da história está inserido no mundo da comunicação. É por aí que nós buscamos a história através desse legado de comunicação que foi deixado para a raça humana. Embasado nesse princípio, nós podemos entender que a comunicação é de fundamental importância. Você precisa observar esses 3 níveis que são importantes. Veja na tela lá, os 3 níveis da comunicação. Primeiro nível é o nível da argumentação. É muito importante que a gente não perca de vista esse assunto. Quando eu proponho um tema de uma mensagem ou de qualquer outra área que você vai trabalhar numa aula, é importante você pensar: estou com materiais, com informações suficientes para construir na mente, no cérebro do ouvinte o assunto que quero passar? Então, o primeiro ponto é a argumentação. O que é argumentação? São informações. Quem argumenta trabalha no mundo das ideias. A argumentação é uma busca, é como uma busca de tijolos para construir um edifício. Quando você vai construir, você tem vários elementos que você ajunta para construir o edifício. A comunicação é mais ou menos isso. Começa pela argumentação. E a argumentação são os materiais para edificar o edifício do conhecimento. Então, dentro do contexto da argumentação, é importante lembrar que trabalhamos com ideias, com informações. Então, o primeiro ponto aí que nós temos nos níveis de comunicação é a argumentação. Mas tem um segundo nível. Esse segundo nível é a palavra convencimento, ou o verbo convencer. O convencimento aí é, na verdade, uma aglutinação de palavras, uma preposição, mas o verbo vencer, se você coloca no infinitivo, e aí nós vamos trabalhar essa ideia, convencer, que não traz a ideia de esmagamento. A ideia primária de convencimento é vencer com. É como se alguém está carregando um peso e você coloca o ombro junto e ajuda ele a carregar esse peso. Isso é convencer. Ou seja, o convencimento trabalha no mundo dos paradigmas, constrói paradigmas, constrói conceitos. E ao construir conceitos, você está usando os argumentos. Aí que é o primeiro nível. Quando nós respeitamos o ouvinte, o auditório, nós não empurramos goela abaixo aquilo que nós queremos que seja verdade. Nós nos interagimos com eles, com os ouvintes. Então, essa verdade se torna uma verdade comum porque eu me interagi com aquele auditório e venci as dúvidas do auditório junto com eles. O segundo nível, que é a persuasão. A persuasão, ela só atinge o seu apogeu, só atinge o seu ápice quando você traz dentro do seu discurso essas observações, argumentação, convencimento e terceiro, persuasão. Vamos repetir novamente para você não esquecer. Argumentar é trabalhar no campo das ideias, é juntar informações. Convencer é construir paradigmas, é juntar as informações para construir um conceito. Não significa que você, trabalhando nos 2 primeiros níveis, as pessoas farão aquilo que você está ensinando. As pessoas podem estarem argumentadas e convencidas, no entanto, não fazer aquilo que lhe seria bom. Você convence, por exemplo, um fumante, por exemplo, que fumar provoca câncer. No entanto, ele compra a carteira de cigarro e na carteira de cigarro está lá escrito que fumar provoca câncer. No entanto, ele continua fumando. Ele está argumentado e convencido, no entanto, não está persuadido de que aquilo pode lhe matar. A persuasão é um dos níveis mais profundos da comunicação. Persuasão é tocar nos sentimentos, quando as pessoas são tocadas nos sentimentos. Persuadir é o terceiro nível da comunicação, que também é um aglutinamento de palavras, que é uma preposição mais o nome de uma deusa greco-romana, e aí
na nossa língua portuguesa, nós vamos ter essa palavra persuasão, que significa tocar nos sentimentos. A próxima tela, julgo de fundamental importância para qualquer orador. A próxima tela traz o tema princípios da comunicação. Preste bem atenção, você que é líder. Ao comunicar, você não pode desprezar esses princípios que são basilares da comunicação. Às vezes, nós vemos líderes que vão para diante, vão para frente do auditório e esquece desses princípios, e quando eu esqueço desses princípios, eu não estou respeitando aqueles que estão me ouvindo. É muito importante ter essa consciência. Se eu estou falando a uma igreja, num momento da minha prédica, um auditório grande, as pessoas estão ali atentas, educadamente, me ouvindo você. Quais devem ser os primeiros passos no sentido de você esboçar um respeito e carinho, admiração por esse auditório que está ali humildemente, carinhosamente lhe ouvindo? E aí nós temos então essa ideia. O discurso de qualquer orador precisa estar embasado em 4 princípios que são fundamentais para a construção social e do próprio orador, de si mesmo, de você que está falando. E aí tem os princípios: princípio do bom senso, princípio da fidelidade, princípio da reciprocidade e princípio da interatividade.